Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Aterrorizada por um espírito de criança. A moça que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ela. Ela conta que mora com uma amiga e 2 gatos. E diz que há alguns meses receberam a visita de uma outra amiga que ficou hospedada na casa delas. E nessa noite elas inverteram o arranjo habitual. Essa amiga que veio se hospedar na casa delas ficou dormindo no quarto da amiga dela e a amiga passou a dormir no colchão, no chão, no quarto da moça que nos conta esse relato. E como de costume, ela deixou a porta entreaberta, um pouco aberta para os gatos circularem livres e à vontade, porque ela diz que eles gostam de ficar circulando pelos cômodos, né? Entra um pouquinho aqui, deita, levanta, até brincar de madrugada eles brincam. Por isso ela não achou estranho quando de madrugada alguma coisa passou por sobre os pés dela na cama. Ela acreditou que fosse um dos gatinhos e continuou dormindo despreocupada. Mas aí de repente a amiga dela, que dormia no colchão, no chão, no quarto dela ali, chamou pelo nome dela. E com uma voz sonolenta assim, disse que tinha uma garotinha que estava sentada na cama dela, na cama da moça que nos conta esse relato, e que estava chorando muito alto. E pediu para que ela parasse de fazer aquela criança chorar, porque o choro da menina estava atrapalhando o sono dela. Naquele momento ela abriu os olhos e forçou a vista assim por os pés da cama dela e realmente havia ali uma menina sentada de aproximadamente uns 7 anos de idade. Ela era branca, tinha os cabelos negros e chorava muito. Então ela entendeu que ela estava no meio de um sonho. Então, ainda sonhando, entre aspas, que ela acreditava que estava sonhando, ela se levantou, pegou a menina pela mão, andou com ela pela casa e levou a menina até a porta da sala. E ela pedia para a menina que ela parasse de chorar e que ela fosse embora da casa dela. E ela conta que não estava nem um pouco assustada, ela estava ciente de que ela estava sonhando, né? Ela sabia que aquilo era um sonho e ela estava entregue ao roteiro de seu inconsciente. Mas chegando na sala, ela se deparou com um espelho enorme que eles têm ali naquele ambiente e ela viu o reflexo dela. Foi aí que ela percebeu que ela estava acordada, porque ela viu o reflexo dela no espelho. E então que ela olhou do lado dela e viu que a menina continuava ali chorando, só que o reflexo da menina não aparecia no espelho. Nesse momento ela conta que ela gritou alto, soltou o braço da menina e correu de volta para o quarto. E lá no quarto ela tentou se convencer que apesar da nitidez e da sensação de consciência plena, tudo não passava de um sonho. Mas ela estava desperta demais para acreditar nisso. Era real. Então ela chamou a amiga dela e contou o que estava acontecendo. E a amiga dela acordou ali meio sem vontade e tentou acalmá-la. Quando ela perguntou se a amiga também tinha visto aquela menina nos pés da cama dela, e a amiga dela disse que sim. Ela conta que não tiveram coragem de ir até a sala para ver se aquela menina continuava ali. E a amiga dela simplesmente voltou a dormir, mas ela disse que estava em frangalhos. E saíram do quarto só a hora que o dia amanheceu. E mesmo assim, a hora que saíram do quarto, não havia mais menina nenhuma lá. E ela diz que para ela a pior parte é saber que a amiga dela também viu essa menina. Então isso não dá margem para ela pensar que talvez os olhos dela pudessem ter enganado, assim, né? Visto alguma coisa que não estava ali, porque a amiga também viu. E diz que lá na casa dela ela é a única a dar importância a esse episódio até hoje. Mas ela não pode evitar, afinal, segurar naquela mãozinha daquela criança deu muito medo nela, até hoje. O baterista fantasma? O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu há alguns anos. Ele conta que é baterista e cantor, e ele gosta muito de rock e também gosta muito de fazer um som com um amigo dele lá. E um dia eles resolveram ir até o centro cultural da cidade deles, onde costumam se reunir ali para tocar. E ele diz que como ele sempre está atrasado, o amigo dele chegou primeiro e já foi ali, entrou na sala dos violões e ficou ali esperando por ele. Quando de repente ele escutou a bateria que fica na sala ao lado tocando. E pela fresta da porta ele viu uma sombra passando e aí imediatamente ele achou que
O moço que nos conta esse relato, né, amigo, tinha chegado. Nisso, o amigo dele o chamou, falando que ele estava ali na sala de violões. Só que não teve resposta. Então, ele levantou e foi até a sala da bateria para avisar que ele já estava lá. E qual não foi sua surpresa quando ele chegou na sala e a sala estava vazia? E aí então ele pensou que talvez ele tivesse imaginado que a bateria estava tocando, sei lá, e resolveu voltar para a sala de violões e se sentou lá, ficou esperando. Mas quando ele fechou a porta da sala dos violões, escutou novamente a bateria tocando e novamente pela fresta da porta ele viu aquela sombra passando. E aí ele foi de novo olhar para ver se era o amigo dele, né, o moço que nos conta esse relato, que tinha chegado. E novamente não tinha ninguém na sala. Aí, na mesma hora, ele saiu dali todo apressado, foi embora, resolveu ir embora dali. E quando ele estava descendo as escadas, o moço que nos conta esse relato estava chegando. Então ele contou o que aconteceu. E de boa, ele conta que não ficou nem um pouco curioso com o que aconteceu. Os dois saíram dali, ó, rapidinho. E nunca mais ficaram sozinhos naquele local. E ele diz que a partir desse dia ele acredita que existem fantasmas talentosos. E ele diz também que existem outros fatos sobrenaturais que aconteceram nesse mesmo prédio do centro cultural da cidade dele. O diabo ameaçou os filhos da minha mãe. O moço que nos conta esse relato diz que as coisas aconteceram no ano de 2000, quando a mãe dele estava grávida dele. Ele conta que durante a gravidez toda, a mãe dele precisou permanecer na cama, os 9 meses de cama, porque diz que durante a gravidez do irmão dele, teve mau funcionamento dos rins e por conta disso tomou remédio por muito tempo, tomou remédios por 1 ano. Sendo assim, ela ficou com medo de engravidar de novo e não queria mais ter filhos. Sendo assim, ela colocou um DIU e também tomava contraceptivo, reduzindo assim as chances de engravidar a menos de 1%. Porém, ela engravidou do moço que nos conta esse relato e os médicos disseram que ela tinha que tirar o DIU, mas as chances de sobrevivência do bebê seriam baixíssimas. Mas depois de todos os procedimentos, ele continuava vivo e ela teve que fazer repouso absoluto durante a gravidez toda. Bom, durante esse tempo todo que não podia sair da cama, ela tinha que matar o tédio de alguma forma. Então ela começou a estudar o Apocalipse, já que ela era pastora de uma igreja e sempre foi muito fiel. Mas é aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Ele conta que na época ela usava um computador de tubo antigo e uma máquina de escrever para anotar os estudos dela. E orou a Deus para que ele desse discernimento a respeito das coisas ali para ela. E aí, um dia antes do Natal, ela começou a pesquisar sobre demonologia. E toda vez que ela ia anotar o nome de Satanás, ela escrevia com letras minúsculas. E aí, durante o estudo dela, um dos sites que ela estava usando para pesquisa começou a travar. Foi quando o computador apresentou um erro. Na época, ele dava tela azul e um ursinho trazia o nome do erro e saía da tela antes do computador desligar. Então, o ursinho passou e quando foi passar ali o nome do erro, estava escrito: "Este é seu único e último aviso. Cuidado! Você está entrando em águas muito profundas." E o computador, então, quebrou por completo, ele não ligava mais. Bom, então a mãe dele resolveu continuar escrevendo, mas aí daqui a pouco a máquina de escrever não escrevia mais também. Foi quando apareceu uma outra mensagem, acredito que no computador também, não sei. E a mensagem era: "Respeite o meu nome." E em seguida ela empacou na letra S maiúscula na máquina de escrever ali. E ele conta que a máquina voltava sozinha e não parava de escrever a letra S. Mesmo depois de acabar o papel, ela continuava aparecendo a letra S. Então a mãe dele chamou o pai dele e o pai jogou a máquina fora. Eu acho que era aquelas máquinas de escrever eletrônicas, é algo assim, que ela tem um visorzinho ali que escreve, que dá pra ver o que você tá escrevendo, alguma coisa do tipo, eu não lembro direito, mas era algo assim. Então, no dia de Natal, a família dele montou uma árvore e foram todos jantar. E então o irmão dele foi até o banheiro. E quando ele passou na frente da árvore de Natal, ele começou a gritar e chorar. E quando a mãe dele perguntou o que estava acontecendo, ele disse que havia vários cães negros rodeando ali a árvore de Natal.
Os cães eram formados por fumaça e ficavam rosnando para ele disse. Sendo assim, a mãe dele levou o irmão dele no banheiro e ficou esperando do lado de fora. E aí ela escutou que o menino conversava com alguém lá dentro do banheiro. Começou a conversar lá dentro. E quando ele saiu, ela perguntou com quem que ele estava conversando. E ele respondeu que era com um homem loiro, alto, olhos verdes escuros e com patas ao invés de pés. E que esse homem dizia para ele: Fala para sua mãe que se ela não desistir do caminho que ela está seguindo, eu vou atacar os seus rins de novo e enforcar o seu irmão. Quando ela ouviu isso, ela caiu de joelhos no chão e começou a orar a Deus para ele salvar os dois, ela e o moço que nos conta esse relato, que estava na barriga. E nesse momento ela viu uma sombra correndo pelo banheiro até sair pela janela. Passado um tempo, ela entrou em trabalho de parto e ele estava pronto para nascer. O pai dele dirigiu até o hospital e os médicos começaram os processos. Acontece que quando ele nasceu, ele estava praticamente sem água mais na placenta e o cordão umbilical estava enrolado em volta do pescoço. Os médicos disseram que por pouco ele não morreu sufocado, enforcado. E depois de uns dias, o irmão dele teve infecção urinária. E então os pais dele disseram que oraram por ele, até que o irmão dele vomitou algo parecido com uma bola de gude. E então a infecção parou, sarou, terminou. E ele diz ainda que quando ele tinha 4 anos, um armário caiu em cima dele e um vulto branco empurrou ele para dentro de um dos vidros desse armário. Ou seja, desviou ele de uma porta dura que ia cair em cima dele para um vidro onde ele pôde atravessar e não sofrer o impacto da madeira, entendeu? Tipo, fica bem ali naquele meinho que o armário caiu, no buraco do vidro, assim, ó, para não ser atingido. A sombra branca empurrou ele para aquele buraco. E ele diz que essa foi a última vez que ele ou o irmão dele passaram perto da morte. O gato preto da fechadura. A moça que nos conta esse relato tem 40 anos e é de São Paulo, capital. E isso que ela vai contar hoje pra gente aconteceu com uma tia dela. Na verdade, ela era casada com um primo do pai da moça que nos conta esse relato. E ela diz que eles já eram assim um casal de idosos sem filhos. Então ela conta que essa tia apareceu um dia na casa dela muito assustada. Nessa época, a moça que nos conta o relato tinha uns 10 anos de idade. Então essa tia contou para ela que estava sentada na sala da casa dela, quando de repente, pela fechadura da porta, entrou um gato preto. O gato preto entrou pela fechadura da porta, aí ele veio caminhando lentamente na direção dela e pulou no peito dela. E no que ele pulou no peito dela, ele entrou nela. Aí ela disse que todo mundo olhou assustado assim para essa tia, um olhando para a cara do outro, porque afinal isso não era possível, né? E essa tia, ela queria a ajuda da mãe da moça que nos conta esse relato, para saber o que era isso, por que isso aconteceu. Queria uma explicação para o ocorrido. E ela conta que a mãe dela só coçou a cabeça e falou que isso parecia obra de macumba. E a tia dela apenas foi embora preocupada. E não passou nenhuma semana, essa tia adoeceu e morreu. Nunca encontraram uma explicação para o ocorrido. E nem nunca souberam se realmente foi obra de algum feitiço, de alguma macumba. E aí, alguém sabe o que pode ter acontecido? Ela diz que nunca viu nada parecido com isso. Não brinque com o desconhecido. A moça que nos conta esse relato diz que estava naquela fase de curiosa a respeito do sobrenatural. Adolescente, querendo ter um contato com o mundo espiritual. Com espíritos, na verdade. E então apresentaram a ela a brincadeira do compasso. Ela conta que ficou enlouquecida, ela queria brincar daquilo de qualquer jeito. Chamou os colegas dela, mas ninguém quis se aventurar nessa brincadeira, não. E lá vai. Ela, adolescente, fazer a brincadeira sozinha, catou papel, compasso, caneta, vela e iniciou a tentativa de comunicação com os espíritos. E rezou, invocando todo quanto é alma possível para ver se alguma falava com ela ali naquele momento. E nada. E continuou por semanas fazendo a brincadeira, tentando um contato e nada acontecia. Certa noite, irritada,
por ter tentado tanto e nada nunca acontecia, ela catou aquele monte de papel, compasso, vela, tudo, jogou tudo no lixo, blasfemando um monte contra, falando, xingando, e foi deitar. E durante a madrugada ela acordou com uma enorme vontade de fazer xixi. E lá na fazenda onde ela morava, o banheiro ficava do lado de fora da casa, lá no quintal. Então ela foi no banheiro, normalmente, quando voltou, fechando a porta, indo em direção ao quarto dela, que ficava no final do corredor, ela sentiu uma corrente de ar gelada no ambiente e ela paralisou. Ela não conseguia se mexer de jeito nenhum. O medo já tomou conta e um frio percorria o corpo inteiro dela. Quando ela sentiu uma pessoa se aproximar nas costas dela, ela sentia a respiração no ouvido. E ela ali parada, sem conseguir se mexer, sem conseguir gritar, só as lágrimas escorriam dos olhos. Quando uma mão gelada encostou no ombro dela e ela só ouviu uma voz falando: Chamou? O que você quer? Ela fala que pensa no medo que ela sentiu. Ela sabia que aquela coisa só estava ali porque ela chamou. Ela pediu tanto para algo se manifestar. Aí ela começou a rezar. Pedir para Deus, para Nossa Senhora tirar aquilo dali, afastar aquilo dela. E ela não se mexia. Por mais que ela tentasse, ela estava paralisada. Era como se aquele ser que tivesse lá tivesse mantendo ela paralisada. Então, mentalmente, ela começou a pedir desculpas por ter perturbado aquela alma, ou aquele ser que estava ali. E aos poucos ela começou a conseguir se mexer. E assim que ela viu que o corpo dela estava respondendo aos comandos dela, ela correu para o quarto. Desesperada, gritando para a mãe, para o pai, para o irmão, ela acordou a casa toda aquela hora. Foi uma noite que ela nunca vai esquecer e que ali ela aprendeu a respeitar o sobrenatural e não quer nem saber de chegar perto de um compasso ou coisa do tipo. Quem quebrou os copos? A moça que nos conta esse relato é de Natal, mas ela mora em Itapira, interior de São Paulo. Então ela conta que foi visitar a família dela lá em Natal. E em uma dessas visitas, ela dormiu na casa da irmã dela. Mas ela diz que como ela tem uma rixa com a tia da irmã dela, por parte da mãe da irmã dela, ela foi dormir no quarto da empregada. Então ela estava ali de boa, sozinha, longe de todos, quem nunca? Quando a passos lentos, ela ouviu alguém chegar na cozinha. Abriu a geladeira, pegou uma garrafa d'água, foi até o armário, pegou um copo e ela ouviu direitinho a água caindo no copo, quando o copo caiu e quebrou no chão. Ela conta que quase abriu a porta do quarto para perguntar se a pessoa ali se machucou, se cortou, alguma coisa assim. Só que aí ela resolveu encostar o ouvido na porta para ver se a pessoa ali ia xingar alguma coisa ou falar alguma coisa porque derrubou o copo, né? Quando a maçaneta da porta começou a mexer freneticamente. Só que ela havia trancado a porta do quarto. E essa pessoa voltou até o armário, pegou mais um copo, quebrou o copo, pegou outro copo, quebrou de novo. Ela contou todo 3 copos quebrados ali, mas não abriu a porta para saber o que estava acontecendo naquele momento. Daí ela pensou o seguinte: bom, amanhã bem cedo eu levanto antes de todo mundo e limpo os cacos de vidro para que ninguém se corte. Beleza, aí ela tentou dormir. Só que aí acordou com conversas na cozinha. Lembrando que esse quarto de empregada é na cozinha, ele tem a porta para a cozinha. E aí ela se levantou e conversou com a irmã dela a respeito do acontecido naquela noite. Falou também que queria ter acordado antes para poder limpar a cozinha. Perguntou aí se alguém se cortou, mas a irmã dela disse que seria impossível alguém ter vindo na cozinha com um sensor de alarme ligado. Se alguém tivesse entrado na cozinha, o alarme teria disparado. E aí? Então quem quebrou os copos? E é isso aí, pessoal. Se gostaram desses relatos, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!